dia para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Está começando mais um boletim diário. Pois é, vamos falar muito hoje, hein, da terceira fase aí da Copa do Brasil, jogos importantes acontecendo. A gente vai trocar essa ideia, mas antes, é claro que eu vou pedir para você curtir a nossa live, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ser convidado para participar dessa conversa. E é isso, deixa nos comentários aqui também se seu time está na Copa do Brasil, se acha que ele vai longe. É sempre bom a gente manter essa conversa, né? Bom, ontem, quarta-feira, foi Dia do Trabalhador e olha, os times trabalharam ontem, Pois é, teve muito jogo aí por essa terceira fase, jogos importantes de time grandes, a começar pelo Corinthians, que ganhou o jogo ontem contra o América do Rio Grande do Norte. De virada, porque o América saiu na frente com 1-0, mas depois o Timão conseguiu reverter esse placar. A gente já vai ouvir o Bruno Lazzaroni falando na coletiva, ele que é o auxiliar técnico do Antônio Oliveira. Como de praxe, depois do jogo, eu trago para você aqui o que aconteceu, trago também uma palavrinha do técnico para saber o que estava passando na cabeça dele, né? Bom, mas antes disso, vamos chamar a escalação do Timão para a gente ver como entrou o Corinthians ontem em campo. O Corinthians tinha Carlos Miguel no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu na esquerda, Raniel, Paulinho, Breno Bidon, Gustavo Silva, Wesley e Romero, né? Aí tem alguns jogadores que não são da posição titular, mas vamos dizer que a maioria então o Corinthians foi com um misto aí, mas um misto para titular, né? E aí a gente estava esperando. Eu acho que esse placar é bom, mas é sempre que contra times pequenos assim, a gente sempre espera que seja mais fácil, né? É bom pra gente observar que nem sempre um time que não joga a Série A, né, que a gente não vê jogando muito, ele é fraco, né? Os caras vão lá pra fazer o jogo da vida e fazem. Bom, mesmo assim o Corinthians venceu fora de casa, o próximo jogo vai ser aqui em Itaquera e aí a gente sabe que tem a Fiel, né? Tá em casa com seu gramado, vixe, aí o papo é outro. Bom, Corinthians venceu por 2-1, já saiu aí com essa vantagem de um gol, e isso é muito, muito importante. E a gente vai ouvir o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni, como de prometido, para ele falar um pouquinho sobre essa partida, sobre o que os atletas entregaram, e aí depois a gente comenta em cima do que ele vai falar, beleza? Vamos acompanhar então o Lazzaroni. Boa noite. A gente vem de um jogo muito desgastante mentalmente, fisicamente, com pouco tempo de recuperação. Nosso adversário poupou todos os jogadores no seu último jogo e acredito que a grande maioria das situações criadas por eles foram umas situações de bola parada, onde tem um bom cobrador e uma equipe de estatura alta. Mas de qualquer maneira, acho que valoriza muito o resultado por conta dessas condições. Não é fácil, a equipe também estava 16 jogos sem perder. Enfrentou equipes de Série A e jogou de igual para igual, inclusive contra o Fortaleza estava ganhando até 28 minutos da segunda parte. O contexto era difícil, o clima bastante quente, bastante úmido, então tudo isso acaba dificultando. A gente teve 5 mudanças em relação ao último jogo, então tudo isso acaba afetando, mas valoriza demais a vitória e ter levado a vantagem para São Paulo. Até fugindo um pouquinho do jogo, já perguntando no contexto geral, a gente tem um processo de recuperação nessa time ideal, não sei se vocês trabalham na condição da time ideal, mas o quanto essas lesões, esse momento da temporada, tem atrapalhado vocês nessa busca, mas também no outro momento tem ajudado também a oportunizar alguns jogadores da base. Que você fizesse esse paralelo e por isso você pode colocar. Um momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição. Isso aí seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, a gente vem perdendo alguns jogadores importantes, que poderiam ser utilizados de início ou até no decorrer da partida. Mas, como você falou e falou muito bem, acaba oportunizando outros atletas a ter essa oportunidade, demonstrando
sua capacidade, como o Antônio e eu particularmente a gente não gosta de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para o Breno Bidon jogar e foi muito bem nas 2 últimas partidas e hoje premiado com um gol. É isso aí. Bom, Lazzaroni reclamando um pouquinho do clima, falou que a equipe do América lá do Rio Grande do Norte era uma equipe que vem ganhando os últimos jogos que vem disputando, que está com a confiança lá em cima, uma equipe alta, enfim, acostumada com o clima de calor e úmido, né, que tem lá nessa parte norte do Nordeste, digamos assim. Então, falou aí, diz que aquele gol saiu primeiro, mas que tá feliz com a virada e que vem com a vantagem para casa, que é o que importa, né? Então você, torcedor do Timão, tá feliz com o seu time, que já garantiu 2-1 aí, né? Garantiu um golzinho de vantagem para essa volta aí da terceira fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil que é muito importante, rende uma boa graninha e também é um campeonato muito tradicional aqui no Brasil. Beleza? Bom, ainda a gente vai falar de alguns outros resultados. Tem muito jogo que aconteceu ontem, na última terça-feira também. A gente vai esmiuçar bonitinho alguns, né? Não todos. E depois a gente passa o cenário geral, porque agora eu quero falar com você, torcedor do Mengão. Eu sei, o momento... Você não sabe o que acontece. Nem eu entendo também, eu não entendo muito. Porque assim... O que a gente esperava do Flamengo ontem em campo era um vareio, digamos assim, para ser bem legal, né? Para não pesar muito ponto. Porque a gente sabe que o Amazonas e o Flamengo estão em prateleiras muito diferentes no futebol brasileiro, certo? Certo, o Flamengo tem um investimento altíssimo, né? Muito grande. Jogadores que eu acho que a equipe C do Flamengo vale mais aí que a equipe do Amazonas. E mesmo assim, o Flamengo teve dificuldades. Um jogo feio ontem, que deu sono no torcedor. O torcedor vaiou o Tite do começo ao final. Mas será que a culpa é só do Tite? É o Tite que tem que correr dentro de campo? Bom, aí a gente uma conversa para um outro momento, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho que a gente vai ouvir o Tite, depois a gente vai falar sobre isso. Antes, como de costume, eu vou chamar a escalação para você ver quem eram os jogadores que estavam defendendo o Mengão ontem aí na terceira fase da Copa do Brasil contra o Amazonas. O Tite entrou com o Matheus Cunha, o Varela, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha, Alan, Gerson, De La Cruz, Lohan, Pedro e Bruno Henrique. Bom, você olha esses nomes aí, listados agora, e você fala, poxa, não tem como. Que time no Brasil que tem um elenco desse? E não rende. E não vai. Eu não entendo o que acontece com o Flamengo. Já há uns 3 anos que é favorito de tudo, tem aquele selo favoritaço, né? E aí a gente pensa, poxa, agora vai entrar um novo técnico que vai dar um jeito. E não acontece. Rende menos. O Flamengo ganhou ontem do Amazonas em casa, ganhou de 1-0. Com esse time, gol do Pedro, como de costume, tudo bem. Mas com esse time, será que era esse placar que o torcedor do Flamengo merecia para fazer o segundo jogo lá, né, contra o Amazonas, lá na casa deles, com um gol só de vantagem? Bom, vai ter que jogar muito mais do que jogou em casa. Porque se jogar desse jeito, olha, não sei não, viu? Não sei se o Flamengo é tão favorito assim contra o Amazonas. Eu não sei o que aconteceu. Se você acredita que sabe o que aconteceu, deixa aqui nos comentários. Olha, o Flamengo não dá por causa disso, por conta daquilo. Mas será que o problema é só o treinador? O Tite foi vaiado do momento que ele chegou no Maracanã ao momento que ele saiu. Mas será que é só o Tite que merece essas vaias? Bom, vamos ouvir ele aqui, porque ele deu uma entrevista e falou um pouco sobre o que aconteceu ontem dentro de campo. Não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles, né? Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo.
trabalho. Não tem outra forma. A sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Tite, Matheus, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, na última coletiva você falou que a equipe precisava dar um passo atrás, né, para melhorar as atuações. Eu queria que vocês pudessem explicar o que seria esse passo atrás, na visão de vocês. Se você acha que a equipe conseguiu fazer isso hoje. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Quando eu fiz uma analogia ao Jordan, quando tu tem, e é do livro dele, e é do livro que às vezes eu passo para os atletas, quando a confiança não vem, aquela criatividade natural de reprogramação de movimentos, ela acontece. Quando ela não está acontecendo e que tu tem 2 derrotas, daqui a pouco fica um pouquinho mais precavido. Quando esse é passo atrás, não é jogar menos, é ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio agora passa a ser Red Bull, né, no próximo jogo. É isso aí, trabalho, objetividade, desafio, palavras citadas aí pelo Tite em relação ao elenco do Flamengo, ao momento que passa, e bom, o Flamengo entregando bem menos do que a gente esperou para esse começo de temporada e de competições. Bom, a gente espera que o trabalho ocorra, que esse passo atrás funcione, porque o torcedor do Mengão não tá nada satisfeito. Bom, ontem também teve Sampaio Corrêa e Fluminense. Então, se lá no Rio de Janeiro, quem torce pro Mengão ficou meio irritado, quem torce pro Fluminense deu uma respirada, porque o Fluminense perdeu o último jogo pro Corinthians por 3-0. O torcedor ficou irritadíssimo, mas ganhou aí do Sampaio Corrêa por 2-0, jogo que funcionou muito bem. Já vamos chamar a escalação do Fluminense. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Diniz também sobre o que aconteceu dentro de campo. Ele tá muito satisfeito, gostou do que a equipe entregou. Bom, o Diniz ontem foi a campo com Fábio, Marquinhos, Felipe Andrade, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lima, Terans, John Arias, Douglas Costa e Renato Augusto. Esse é o time ontem que entrou em campo pelo Fluminense. Fluminense aí que já chega para o jogo em casa, né, com o seu mando de campo com 2 gols de vantagem em cima do Sampaio Corrêa. E agora a gente vai ouvir também o Diniz sobre essa vitória, que é importante também para a moral do time. Então vamos ouvir. Falando da agenda, que é uma questão que eu acho que todos os treinadores brasileiros reclamam muito, né, e com certa razão, mas não tem muito para onde fugir, né? Só se você acabar com alguma competição, e isso não está em questão. Falou também aí sobre a situação do John Kennedy, uma situação que vai ser resolvida internamente, problemas comportamentais aí por parte do jogador. A gente não sabe o que de fato acontece, se existe alguma coisa ali, vestiário, né, que faça o jogador chegar atrasado em treinos, né, agir da forma que vem agindo. Mas o Fluminense diz que vai resolver internamente e a gente espera os próximos capítulos dessa grande novela. Bom, eu falei um pouco dos jogos de ontem e queria comentar também o jogo do Grêmio, né? O Grêmio que vem fazendo um começo de ano meio instável nas competições, né? Perdendo e ganhando, não tá conseguindo manter uma certa regularidade. E na terça-feira jogou contra o Operário e acabou empatando em 0-0, né? Um resultado que não era esperado, né? Porque o Grêmio é muito favorito em relação ao Operário, e a Copa do Brasil a gente sabe que é uma competição que seria uma possibilidade para o tricolor gaúcho. O Renato Gaúcho, né, Portaluppi, falou sobre isso também, né? E ressaltou também principalmente a agenda e o cansaço dos jogadores. Mas antes eu queria só
passar aqui para vocês quem foram esses jogadores que entraram em campo. Então, ele foi com Kaique, João Guilherme, Natan, Martins, João Pedro, PP, Cristaldo e Vila Santos, e na frente o Nunes, Diego Costa e o Galdino. Eu sempre tenho dificuldade para falar esse nome. E o Galdino, é isso aí. Foi esse o elenco que o Renato Gaúcho usou terça-feira contra o Operário, que terminou empatado em 0-0, e a gente já vai ouvir ele também falando sobre isso, mas a principal reclamação dele é o cansaço, e ele afirmou: o Grêmio não tem um time para competir em 3 competições. Então vai deixar a desejar em alguma delas, mas a gente espera que seja em alguma delas, né? E não em todas. Vamos ouvir então o Renato Gaúcho. Não, eu estou muito feliz com o meu grupo. Só eu sei o que eu estou passando, só o meu grupo sabe o que está passando devido ao desgaste. Você vê que toda partida a gente perde jogadores. Muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa, o caso do Fábio ontem, com febre a noite toda, tive que tirar ele até do banco. Cânimo, muito desgastado. Enfim, jogadores que eu tenho colocado para dentro do campo também, alguns por necessidade, muito desgastados. E hoje com uma equipe totalmente diferente, muitos garotos em campo. A equipe, eu concordo, não desenvolveu grande futebol, mas é difícil jogar aqui. Eu tenho acompanhado o Operário, eles jogaram 2 jogos da Série B, tiveram 2 vitórias, e a gente sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas além das dificuldades que nós iríamos encontrar do nosso adversário, as dificuldades enormes que a gente vem encontrando aqui. A gente, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar 3 competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. Então a gente está tendo... Deixa o pessoal baixar a voz lá fora. Porra. Então é difícil você disputar 3 competições do nível que a gente vem disputando. É óbvio que o desgaste é muito grande. Eu tenho falado para vocês, a gente tem dormido praticamente dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe de tudo. É o nosso dever, é o nosso trabalho, a gente entende. Mas o desgaste ele é muito grande. Agenda. Uma reclamação recorrente e que tá no vocabulário de todos os técnicos de times brasileiros, mas infelizmente é isso, né? Apontar prioridades e deixar claro pro torcedor também. Bom, a nossa prioridade é essa competição, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que é muito difícil, né? Você jogando meio de semana, fim de semana, cada hora num lugar diferente do Brasil, o corpo aguentar, né? Humanamente é muito improvável. Então, eu entendo o Renato Gaúcho, o Grêmio não entregou tudo que podia entregar no jogo contra o Operário, viu? Mas, realmente, o cansaço pode pesar. Bom, a gente vai conversar sobre todos esses jogos, todos esses resultados aí, meio-dia, na live que eu e Frank Fortes estaremos aqui debatendo. A gente vai esmiuçar bonitinho todas essas informações que eu tô trazendo aqui agora. Bom, vamos então fazer um giro nos placares de ontem, como é que ficou cada resultado aí da competição. Bom, ontem, começando pelo Flusão, como eu já disse, o Fluminense que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. A gente vendo ali no comecinho. Teve também ontem Ipiranga e Atlético Paranaense. E acredite se quiser, o Ipiranga venceu, viu? O Atlético, o elenco do Atlético Paranaense, o Furacão, que eu coloquei como um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil, hein? Ó, vamos abrir o olho aí para os times menores, porque não é bem assim não. 2-1 pro Ipiranga. Fortaleza e Vasco também se enfrentaram ontem, ficaram aí no 0-0. Aí também... como eu disse anteriormente, Flamengo e Amazonas. O Flamengo venceu em casa o Amazonas, mas por um placar miúdo, né? Sem sal, sem tempero, 1-0. Também teve ontem Brusque e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense acabou vencendo aí por 1-0. Teve Souza e Bragantino. O Souza empatou aí com o Bragantino em casa por 1-1, e também América do Rio Grande do Norte e Corinthians, que ganhou de virada. O Timão
venceu aí por 2-1 e vem com 1 ponto de vantagem. Vamos também agora passar a arte aqui, vou pedir para a Mari passar aqui pra gente, porque tem jogos hoje, jogos importantes, ó, tem Botafogo e Vitória hoje, jogo que acontece às 7 horas da noite lá no Newton Santos, né? Aí pela terceira fase da Copa do Brasil. Também tem CRB e Ceará, 8h30 da noite, acontece no estádio Rei Pelé. E aí também Águia de Marabá, o jogo que a gente vai narrar aqui pra você, na voz do Enio Ricanello. Ele estará aqui narrando, reportagens e comentários frankfortes, e eu também tô aqui na apresentação, no plantão esportivo. Esse jogo acontece também 7h30 da noite. Também não, né? Porque o primeiro jogo é às 7, acontece 7h30. Meia horinha depois do jogo, da bola começar a rolar lá no Newton Santos, no Mangueirão, a equipe do Águia de Marabá vai receber o São Paulo. E aí também tem 9h30 da noite, 2 jogos importantes, Goiás e Cuiabá, lá na Serrinha, 9h30. E no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. 9h30 da noite também, esses jogos de hoje aí pela terceira fase da Copa do Brasil, e a gente vai informando tudo pra você, viu? Bom, nosso boletim tá chegando ao fim. Eu esmiucei alguns jogos, trouxe aí uma palavra de um treinador ou outro, mas claro que a gente sempre tá em live aqui, trazendo todos os detalhes de todos os jogos. Ó, lembrando, 12h eu volto aqui com o Frankfortes e a gente vai trocar uma ideia sobre todos esses jogos de ontem. E vamos esmiuçar ainda mais, jogo por jogo. Então, ó, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque daí você vai ser acionado para participar dessa conversa. 6 horas da tarde, hoje vai começar o nosso pré-jogo pro São Paulo, exatamente. A gente vai ver esse jogo aí entre Águia de Marabá e São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai narrar esse jogo e o pré-jogo começa às 6 da tarde. Então, não esquece, 12h, 6 da tarde, a gente tem compromisso firmado, eu e você, hein? Bom, boletim ficando por aqui, acho que eu trouxe muitas atualizações, a gente conseguiu pontuar algumas coisas, mas continua na nossa programação pra gente trocar ainda mais ideia do mundo da bola, beleza? Bom, vou ficando por aqui e até daqui a pouquinho, hein? Fui!